consegue... Ok, não tem problema. Tá, assim todos podem ter acesso à aula. Muito obrigada, viu? Nada, já coloquei aqui, então, para iniciar a gravação. Obrigada, tá? Imagina. Bom, só um momentinho, por favor. Bom, pessoal, boa noite. Eu vou iniciar agora com o Dr. Miguel. Eu estou assim, extremamente feliz, que é uma palestra totalmente inovadora, né? É uma área que é da odontologia e ainda assim muitos poucos dentistas conhecem e não têm ideia dessa importância da odontologia do sono. Eu estou com o Dr. Miguel Meira e Cruz, que é diretor da Unidade de Sono do Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina e diretor do Centro Europeu do Sono, Portugal e Brasil, autor do livro Medicina Oral no Sono, lançado no início desse mês no Brasil, e autor e coautor de vários artigos, abstracts e proceedings, em revistas científicas. Coordenador da pós-graduação internacional em cronobiologia e medicina do sono, Portugal, e vice-presidente da Associação Ibero-Americana de Medicina Oral do Sono. Obrigada por ter aceitado, doutor Miguel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a partilhar mais uma vez algo que me é, para além de familiar, me é tão grato como a medicina do sono. Eu, de facto, sou médico dentista e licenciei-me em Lisboa, em Portugal. Especializei-me em medicina do sono, sou especialista europeu em medicina do sono e dedico-me à ampla área da medicina do sono, não só à patologia oral e dentária relacionada com a medicina do sono, mas à medicina do sono na plenitude. Nesse sentido, eu venho falar-vos de algo que sai um pouco da caixa. Eu não sei qual é a integração que têm os assistentes, os participantes na odontologia do sono. Não sei se realmente são completamente leigos ou são leigos completamente. Sim. Então eu vou tentar adequar um pouco aquilo que vou falar, embora eu tenha preparado esta conferência para ser um pouco diferente daquelas que são as aulas clássicas de odontologia do sono. Isto porque a minha convicção e a minha ideia da medicina do sono é de que existe uma medicina do sono única que contempla diversas especialidades e, portanto, todos os especialistas, sejam eles dentistas, sejam eles otorrinos, sejam pneumologistas ou neurologistas ou afins, todos os especialistas têm obrigatoriamente que conhecer pelo menos uma base comum e, obviamente, dentro do seu escopo de atividade, dedicar-se, mas efetivamente obedecer a um conhecimento transdisciplinar e não interdisciplinar. Cada um conhece a sua coisa e mais um em que o conhecimento se cruza com todas estas especialidades. E o dentista, classicamente, tem, no campo da medicina do sono, dedicado a uma área particular, que é a área dos aparelhos intraorais. E é isso que seduz os dentistas a colocarem aparelhos para colocarem aparelhos para a apneia obstrutiva de sono, para a roncopatia de facto, a visão contemporânea da odontologia do sono, ou da odontologia na medicina do sono, é um pouco mais ampla do que esta, que é clássica, que começou com o crédito do Pierre Robin a tratar a glossoptose do seu primeiro paciente, utilizando um dispositivo de avanço mandibular, mas que há 40 anos para cá a odontologia do sono tem-se desenvolvido, quer em termos de conhecimento básico, quer em termos de conhecimento clínico, o suficiente para atingir áreas como a medicina da dor, a medicina dos distúrbios do movimento e as alterações diversas que se cruzam com o campo amplo da medicina do sono.
E eu ia chamar primeiro a atenção exatamente desse aspecto, que é, nós designamos odontologia do sono, medicina oral do sono, dental sleep medicine, e frequentemente cingimos a atividade aos aparelhos dentários. Portanto, um aparelho de avanço que trata o ronco, que trata a apneia do sono, e, portanto, acabamos por assumir a nossa posição, assumir a posição do dentista, como mero técnico ao serviço da entidade médica ou ao serviço de um trabalho que é um trabalho com características eminente técnicas. E porquê? Porque é que isto é assim, se nós sabemos que na medicina contemporânea vários argumentos são tecidos a favor de que o dentista deve ter uma atuação mais ampla do que aquela que é a odontologia clássica, no sentido da técnica, no sentido da restauração, no sentido do tratamento do odonto, do dente, que classicamente rege a profissão da odontologia. E, de facto, existem vários argumentos. Os argumentos fortes são, por exemplo, a favor de que a população tem envelhecido significativamente. Estes pacientes que envelhecem, ou seja, que duram mais tempo, são durante mais tempo velhos, com diversos problemas de comorbidade, com o compromisso relacionado com alterações biológicas e alterações induzidas pelos fármacos, pela polifarmácia que têm. Estes pacientes são muitas vezes isolados, são muitas vezes pacientes que não têm acesso fácil aos cuidados de saúde, e vale a pena lembrar que a odontologia está integrada nos cuidados primários do sistema de saúde. E, portanto, o dentista, sobretudo porque tem uma capacidade maior do que os outros clínicos à partida, de ver repetidamente o paciente e de continuamente, de regularmente ver este paciente, tem a possibilidade e tem o privilégio de poder, se for atento, de seguir esse paciente nomeadamente no contexto da doença crónica. E o contexto da doença crónica, nós assumimos um papel, ou deveríamos assumir, que já está defendido há muito tempo nas recomendações, por exemplo, no tratamento ou na prevenção da hipertensão arterial, no tratamento ou prevenção da diabetes. O dentista deve ter um papel importante aqui, e é óbvio para todos nós de que o mundo de hoje não é o mundo de outrora, e nós, como eu vos dizia, temos crescido em termos de capacidade de durar mais tempo, mas se duramos mais tempo com uma qualidade de vida que vai sendo, a partir de algum momento, comprometida realmente com as doenças relacionadas com a senescência, com a idade, e com os tais compromissos relacionados com a polifarmácia e com o desenvolvimento das doenças crónicas, que atingem preferencialmente as idades mais avançadas e os pacientes com comorbidades e mais vulneráveis. Ora, se nós olharmos o custo que isto tem para o mundo, e em particular para os países de que falamos, e estão aqui exemplos dos Estados Unidos, mas o mesmo, ou pelo menos alguma coisa semelhante, rege os custos no Brasil, em Portugal, etc. Nós temos que as doenças crónicas têm uma representatividade em termos de custos de saúde muito significativa. E vocês podem ver aqui que a doença de Alzheimer, as doenças cardíacas isquémicas, as doenças cerebrovasculares, as alterações respiratórias inferiores e o câncer do pulmão. E depois temos doenças como a obesidade, a pressão arterial aumentada, a diabetes, etc., que contribuem também para este aumento dos custos em saúde, e que vão, obviamente, retirar recursos importantes para o funcionamento otimizado do sistema de saúde, nomeadamente o Sistema Único de Saúde no Brasil, o Sistema Nacional de Saúde em Portugal, por exemplo, para evidenciar estes dois. E se vocês olharem para este gráfico, veem que dentro destas doenças crónicas, que até há pouco tempo eram aquelas que eram faladas e exacerbadas, nós temos a evidência de que os custos diretos e indiretos com os distúrbios do sono, ou seja, todos aqueles distúrbios que diretamente
por ocorrências hospitalares, por internamentos, por cirurgias, por mortes e indiretamente, por faltas ao trabalho, por doença associada a déficit de sono, etc., nós temos um conjunto de 150 bilhões de dólares, 150 bilhões de dólares que por ano são gastos nestas situações, em distúrbios do sono. E se nós olharmos os distúrbios do sono em termos de fatias, em termos de fragmentos, nós conseguimos ver que, em primeiro lugar, a maior fatia é relacionada com a morte prematura, ou seja, os pacientes que têm distúrbios do sono sofrem de morte prematura, e essa morte prematura custa dinheiro aos governos, custa dinheiro aos sistemas nacionais de saúde. A seguir, a perda de produtividade, os veículos, os acidentes de tráfico, e com isto os problemas relacionados com os terceiros, porque quem tem problemas de sono tem problemas consigo, mas também afeta os terceiros, portanto, com quem embate, etc. Mas temos um outro problema, é que na sociedade em que vivemos atualmente, os custos são divididos, mas os problemas não são iguais. Há sociedades que são mais afetadas pelos distúrbios do sono do que outras. E há sociedades que, eventualmente, têm influências diversas também geofísicas. Portanto, não necessariamente todos necessitamos de dormir o mesmo. E depois questões sociais também que estão associadas, e, portanto, isto tem que estar em conexão com aquilo que nós entendemos e aprendemos. E é importante falar de odontologia do sono e ter esta noção. Porquê? Para a clínica, no campo clínico, é importante nós conhecermos esta realidade para podermos suspeitar adequadamente, para podermos diagnosticar adequadamente e para podermos ter uma abordagem otimizada destes pacientes e, se não tratá-los, porque não é, eventualmente, o escopo da ação ou da especialidade de determinado colega, pelo menos deve saber referenciar e saber referenciar o melhor que pode. E, por outro lado, saber ter um conhecimento alargado sobre a odontologia do sono aumenta a capacidade também, no campo da investigação, de formularmos melhores hipóteses e objetivos, de integrar metodologicamente as questões que queremos desenvolver no âmbito da nossa investigação e, obviamente, discutir adequadamente o problema científico que é colocado em causa. Lembrar-vos que há muitos e muitos bilhões de anos, quando o fenómeno do Big Bang ocorreu, ou na ausência deste fenómeno, qualquer outro crédito que seja dado a outra ocorrência que tenha originado o mundo, a verdade é que foram desencadeadas forças físicas que fizeram com que a Terra rodasse sobre si mesma e que rodasse à volta do Sol. Portanto, passou a ter definido dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. Ora, porquê que é importante falar disto aqui quando se fala de medicina do sono? Porque antes da medicina do sono vem uma coisa que é o comportamento regular da vida. E o comportamento regular da vida é aquilo que nós chamamos o comportamento ritmado, o comportamento cíclico. E isso deu origem, ao longo do desenvolvimento das espécies, desde as bactérias, depois para os seres unicelulares e multicelulares, os artrópodes, os peixes, as plantas terrestres, os mamíferos e, finalmente, a nossa espécie, deu origem ao desenvolvimento fascinante de maquinarias moleculares, funcionais e orgânicas que se designam, no seu conjunto, de sistema temporal circadiano. Para além do sistema circadiano, e circadiano vem de cerca de um dia, porque a rotação da Terra sobre si própria dura cerca das 24 horas que nós conhecemos como tendo a duração do dia, mas há vários ritmos de várias naturezas de velocidades e de períodos diferentes. E com isso há ritmos que têm cerca de um dia, há ritmos que duram menos que um dia, por exemplo, o ritmo cardíaco, o ritmo ventilatório, o ritmo de descanso e atividade, e depois há ritmos que duram muito mais do que um dia. Por exemplo, o ritmo do período ovulatório na mulher, o ritmo dos nascimentos populacionais,
o ritmo das migrações, etc. De facto, o ritmo mais bem estudado é o ritmo circadiano, com cerca de um dia. E é aquele que coincide com o ritmo sono-vigília. Ou seja, ao longo de milhares e milhares de anos, a natureza entendeu que, para nos adaptarmos bem ao fenómeno dinâmico da rotação da Terra sobre si mesmo, nós deveríamos variar, nós humanos e todos os animais, sobretudo os mamíferos, com maior particularidade, devíamos variar entre um período de despertar e um período de vigília, que coincidiam respectivamente com um período de luz e um período de escuridão resultante desta rotação da Terra. Quando a Terra está virada para o Sol, o país ou o conjunto de países que está virado para o Sol tem um período de escuridão, tem um período de luminosidade. Quando está no sentido contrário, tem um período de escuridão e isso faz a noite e o dia. E este período de rotação da Terra sobre si mesmo é um período que tem a duração de mais ou menos 24 horas, mas na realidade é um pouco menos das 24 horas na maioria das pessoas. E isto tem um problema, é que se nós não tivéssemos mecanismos de regularização destes fenómenos, nós todos os dias íamos para a cama um pouco mais cedo e levantávamos um pouco mais cedo, até dar a volta ao relógio, porque precisamente não temos as 24 horas certas daquilo que nos mede o nosso relógio de pulso. Ora, nós, felizmente, temos sistemas que nos permitem acertar este período e todos os dias, graças a despertarmos, a contactar com o fenómeno de luminosidade, com os fenómenos de relação social, com os hábitos alimentares e nutricionais a determinadas horas certas, todas essas informações que nos parecem hábitos adquiridos e sem importância nenhuma são hábitos que nos vão introduzir pistas temporais para o nosso organismo e fazer com que este relógio biológico não se afaste daquilo que são mais ou menos estas 24 horas e, portanto, nós não vamos perder-nos no tempo e entrar naquilo que nós chamaríamos de curso livre. Bom, este fenómeno da ritmicidade circadiana sucede no sono e na vigília, mas sucede em outras funções orgânicas muito importantes. Por exemplo, a temperatura corporal. Se nós virmos aqui a temperatura corporal, a variação ao longo do dia, ao longo das 24 horas, nós temos uma variação assertiva. A mesma coisa, o cortisol, por exemplo, a hormona do stress ou a hormona do crescimento. Temos variações circadianas que são importantes e que são da maior relevância a considerar no contexto daquilo que é a medicina e a odontologia do sono. E como é que estes relógios são acertados? Estes relógios, que no fundo são mecanismos moleculares que medem o tempo dentro de nós e que sincronizam aquilo que dentro de nós se pode ajustar ao meio ambiente externo, são regulados através de processos que iniciam com uma recepção periférica da luminosidade. Temos umas células, as células ganglionares da retina, na região mais posterior e inferior do olho. Dessas células ganglionares da retina partem feixes que se designam de feixes de retino-hipotalâmicos, e esses feixes retino-hipotalâmicos são conduzidos ao hipotálamo, a uma zona conhecida pelo relógio biológico mestre, o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que por sua vez vai ter aferências para os relógios periféricos, para todas as células do organismo que têm todas o seu relógio biológico, digamos assim. Ora, quem vai sincronizar, e o sinal que sai do hipotálamo para sincronizar estes relógios periféricos, é uma hormona conhecida por melatonina. Essa hormona melatonina é produzida em resposta à escuridão. Quando o sol diminui a sua intensidade ao final do dia, estas células são fotoativadas, são desativadas e vão ativar a produção com o seu silenciamento através de vias glutamatérgicas e vias GABAérgicas, vão silenciar a produção de melatonina. Vão ativar a produção de melatonina quando está escuro, quando o sol não existe. Quando o sol chega pela manhã,
esta ativação destes fotorreceptores, que são ricos num pigmento que se chama melanopsina, vão ativar este sistema do ponto de vista inverso e vão silenciar a produção de melatonina, e nós deixamos de produzir a melatonina, que é uma hormona somnogénica, uma hormona que nos leva a comportamentos relacionados com o sono. Claro que estes relógios, como eu vos disse, eram moleculares, são relógios de grande importância e de grande complexidade molecular também, organizados pela transcrição e tradução genética importante de alguns genes que conhecemos e que são organizados em ciclos dinâmicos no seu funcionamento, e estes ciclos dinâmicos, por terem 24 horas, fazem com que o comportamento do relógio tenha as tais 24 horas que confere ao ritmo o nome de ritmo circadiano. Ora, o que é que isto tem a ver com o sono? O sono, como eu vos disse, é um dos fenómenos rítmicos mais bem conhecidos e mais bem estudados na natureza humana e não é, evidentemente, só determinado pelos fenómenos rítmicos. Existem outros mecanismos que condicionam a duração, o tempo e a localização temporal do sono. E este senhor, chamado Alexander Borbély, em 1982, desenvolveu uma teoria que se designa a teoria, a teoria dos dois processos de regulação do sono. E os dois processos consistem num processo homeostático e num processo circadiano. O C é circadiano, o S vem de sleep homeostasis. Quando falamos no processo circadiano, ora, obviamente, eu disse-vos que circadiano significa cerca de um dia. E, portanto, este processo, durante o dia, varia de forma a que a nossa propensão para estar vigis é menor durante a noite e maior durante o dia. Ao mesmo tempo, o processo circadiano, que resulta do acumular de uma molécula, da adenosina, que advém da nossa perda de energia com o gasto energético durante o dia, portanto nós temos o ATP, quando gastamos energia a falar, a pensar, a estudar, a correr, nós libertamos do ATP um fosfato de alta energia e vamos acumulando adenosina. Essa adenosina é acumulada e vai sinalizar ao final do dia um sinal de acúmulo, e o cérebro vai ativar mecanismos para que essa adenosina seja então reposta e liberte esse peso de sono, que é o que se refere ao processo S. Ora, daqui nós vemos que quando está à noite, ou seja, quando a melatonina começa a ser produzida, porque eu vos disse que a partir do momento da escuridão a melatonina começava a ser produzida, e quando estamos mais cansados, ou seja, quando a adenosina tem o seu pico, é quando podemos ter o sono ideal. E isto, obviamente, é durante o período noturno, não para nós, que somos animais de produtividade diurna. Obviamente que os morcegos, os ratos e outros animais teriam um mecanismo diferente. E isto está escrito ao longo de milhares e milhares de anos nas nossas moléculas, nos nossos genes e nas nossas integrações funcionais de diversa ordem. E quando nós nos desviamos daquilo que os genes e que a vida nos determinou ao longo de tanto tempo, nós corremos alguns riscos e, portanto, quando não obedecemos aos ritmos biológicos e quando, nomeadamente, desobedecemos ao sono, por exemplo, ficando a ver TV ou jogando computador até tarde, caminhando através de fusos horários diferentes e, portanto, desafiando o relógio biológico, tomando medicamentos para dormir ou para estar vigis sem determinados controles, nós corremos o risco de ficar sonolentos, de dormir inadequadamente e de ter um prejuízo enorme que isso tem na nossa vida. E com isto nós podemos rapidamente definir que o sono é um estado neurofisiológico e comportamental complexo, reversível e associado a uma interação reduzida com o ambiente. E é constituída por processos fisiológicos importantes, sobretudo que desencadeiam a origem de dois estadios principais. O sono não REM, que é
tem algumas características importantes do ponto de vista eletrogénico, e o sono REM, que é o sono que nós estamos habituados a chamar o sono com sonhos, porque é aquele que tem os sonhos vívidos de que nos lembramos. Na fisiologia normal, nós variamos entre o estado de vigília e o estado de sono REM, passando por diversos outros estadios intermediários, nomeadamente por um sono que se designa sono de ondas lentas ou sono profundo, que é onde é produzida a hormona de crescimento, é onde é regulada algumas substâncias importantes, como esta componente adenosina, de forma a adenosina ir novamente para a molécula da ATP e dar-nos energia, e, portanto, diferentes processos dependem deste contexto de regulação do sono. E se nós não dormirmos, temos como consequências diversas alterações do humor, a desregulação de temperatura corporal, a desregulação hormonal e metabólica, a fadiga e sonolência diurna excessiva, erros no trabalho, incapacidade de produzir, patologia diversa. E, portanto, não temos dúvidas de que dormimos para ficarmos despertos, aptos a funcionar, para recuperar o desgaste metabólico, consolidar memórias e desenvolver o sistema nervoso central. E isto, por exemplo, justifica que o sono nas crianças e nos bebés é um sono mais rico em determinados contextos, por exemplo, em REM, sono com sonhos, porque parece que o sonho com sonhos está associado ao desenvolvimento do sistema nervoso central. E, para além disso, o sono é maior, é mais tempo dedicado ao sono nas idades precoces, comparativamente com as idades mais avançadas. E sabemos também que o sono é diferente durante a vida, desde o nascimento até à idade avançada. Nós vamos diminuindo o tempo de sono e vamos diminuindo também as características do sono que temos durante a nossa infância, com repercussões funcionais, obviamente, associadas a isto. E todos somos diferentes, mas todos somos iguais, embora nem sempre seja assim, e isto dá-nos a ideia de que dormimos menos do que deveríamos dormir, nomeadamente sabemos que o sono nas idades pediátricas, e também é verdade que nas idades mais avançadas, de adultos e na idade avançada, é muito deficitário, tendo em conta aquilo que nós efetivamente deveríamos dormir. E isto determinou a geração de doenças do sono. Várias doenças do sono foram classificadas decorrente deste sono insuficiente, deste sono inadequado que nós temos e cada vez mais promovemos com os nossos hábitos relacionados com hábitos sociais, relacionados com hábitos económico-financeiros, etc. Cada vez privilegiamos mais o tempo de vigília em relação ao sono e perdemos a capacidade de regular importantes funções que são determinadas pelo sono e com isso prejudicamos também os momentos em que estamos despertos e em que estamos vigis. Ora, as doenças do sono dividem-se sumariamente em 6 grupos, dos quais sobressaem a insónia e os distúrbios respiratórios do sono. Os distúrbios respiratórios do sono, em particular, são aqueles de que nos vamos ocupar e de que nos ocupamos, os dentistas ocupam-se maioritariamente, mas é necessário e é importante saber que doenças centrais de hipersonolência, ou seja, doenças que estão associadas a uma grande sonolência e que não necessariamente por privação de sono, mas porque há uma destruição de neurónios importantes que determina que os pacientes estejam muito cansados e muito sonolentos e possam adormecer em qualquer lado, inclusivamente a dirigir. As doenças do ritmo circadiano, portanto, as doenças do relógio biológico, há algumas parassónias que são comportamentos inadequados, como, por exemplo, o sonambulismo, os terrores noturnos e alguns comportamentos associados ao sono REM também, como os pesadelos, por exemplo, e os distúrbios do movimento, como as doenças de síndrome de pernas inquietas, os movimentos periódicos do sono, etc., que são importantes de ter em conta quando nós, apesar de estarmos na odontologia do sono, temos que ter a certeza que o que diagnosticamos e aquilo que vemos e atribuímos o valor do cansaço e da sonolência àquele problema respiratório ou àquele problema do bruxismo e não a um problema que pode estar alheio à nossa capacidade de tratar,
mas que deve estar presente para que possamos referenciar e tratar o melhor possível o paciente. E no caso das questões relacionadas com os ritmos, por exemplo, vocês, e da interação que pode existir, e daquilo que eu vos disse no início desta palestra, que eu ia falar um pouco fora da caixa, no que respeita à odontologia do sono, vocês veem esta lâmpada e reconhecem esta lâmpada no vosso consultório e provavelmente não pensam todos os dias, mas esta lâmpada pode variar na intensidade luminosa que emana. Mas, em média, e aquilo que é recomendado, é que os 10.000 luxes devem ser a quantidade de luz emitida média por estas lâmpadas para garantir o sucesso da iluminação do terreno, digamos assim, e do cansaço dos olhos, etc. Ora, esta atividade luminosa é exatamente aquela que, quando o sol bate de manhã nas células ganglionares da retina, vai diminuir a produção de melatonina e vai abolir a produção de melatonina para que nós possamos, juntamente com o crescimento da hormona cortisol, reavivar, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a frequência ventilatória, aumentar a temperatura corporal e sair para a vida vigis. Quando nós utilizamos esta luminosidade no consultório perto da hora de dormir, nós vamos ajudar a enganar o cérebro e a informar ao cérebro que afinal não está a ser noite, está a ser dia. Isto pode ter um impacto negligenciável em muitas pessoas, mas pode ter um impacto muito importante num conjunto grande de pessoas particularmente vulneráveis, por exemplo, no caso da insónia crónica e no caso de pacientes com déficits de receptores da melatonina, etc. Ora, com excesso de receptores de melatonina. Aquilo que nós demonstramos neste estudo, em que observámos 12 mulheres num reporte preliminar, e estas mulheres tinham insónia clínica, foram medidas com actígrafo, que é um aparelho que nós conseguimos objetivamente avaliar os movimentos e, portanto, inferir se estão em sono, se estão acordadas, e, portanto, verificámos que o momento em que se deitavam até que iniciavam o seu sono era maior do que 30 minutos. Isto é um critério para definir insónia do ponto de vista objetivo, embora a insónia seja clínico. Portanto, não utilizamos normalmente para o diagnóstico de insónia instrumentos objetivos. Contudo, estávamos a fazer esta investigação e utilizámos este sistema de actígrafo. E mostrou-nos que estas 12 mulheres tinham uma insónia com uma latência aumentada ao sono. Portanto, demoravam mais do que 30 minutos a adormecer. Nós fizemos um percurso de 4 consultas, em que dividimos 6 experimentais e 6 controlos, e nas 6 experimentais, ou seja, nas 6 pessoas que receberam que ficaram no nosso grupo experimental, nós apontámos a luz diretamente para os seus olhos. E em 6 controlos, nós invertemos a luz e, portanto, diminuímos significativamente a intensidade luminosa para menos de 2.500 luxes, comparativamente com os 10.000 luxes que a luz direta dava. Após uma semana, e após 4 consultas, nós verificámos que o grupo experimental, ou seja, aquele grupo que tinha a luz diretamente para os seus olhos, aumentou a latência em 15% comparativamente com o controle. E mais, a qualidade de sono diminuiu no grupo experimental em relação ao controle numa escala de visão analógica de 0 a 10, sendo 0 muito mau, muito bom, muito mau, desculpem, e 10 muito bom. Portanto, aproximou-se de 0, enquanto, portanto, ficou 4 no grupo experimental versus 6 no grupo controle. Deste estudo preliminar, nós podemos assumir 2 coisas. É que a luz do consultório dentário, do consultório odontológico, pode afetar, dependendo da hora, a latência ao sono e, portanto, pode aumentar a insónia, sobretudo naqueles pacientes que já sofrem de insónia, e, por outro lado, pode diminuir a qualidade do sono de forma significativa. E isto está demonstrado também noutras naturezas, e, inclusivamente, no tempo em que vivemos, relacionado com a infecção pelo vírus SARS-CoV-2, que origina a doença conhecida por coronavírus
2, em que existem mecanismos bem definidos. Nós publicámos este artigo no início do ano passado, em que propusemos os mecanismos relacionados com o relógio biológico que podiam interferir na capacidade de infecção do vírus e na capacidade de proteção das nossas células da imunidade. E estes mecanismos explicam a forma como, se nós não tivermos cuidado com as propriedades do relógio, podemos facilitar infecções, não só do coronavírus que serviu como modelo, mas outras infecções, e ao mesmo tempo podemos diminuir a nossa resposta imunitária a essas infecções. E o pouco cuidado com a ritmicidade, portanto, com as horas certas, que vamos para a cama, que temos alimentação, etc., etc., pode provocar também um desalinhamento no relógio biológico e, com isso, provocar, por exemplo, sintomas de insónia, alterações de qualidade de sono, etc. Por outro lado, estes estudos também foram publicados por nós, em que evidenciamos que o sono de ondas lentas, que é aquele sono que eu vos disse, que preenche a primeira metade da noite, que é importantíssimo para nós recuperarmos do ponto de vista energético, do ponto de vista cardiovascular, este sono de ondas lentas é diminuído quando nós não obedecemos ao relógio biológico. Quando vamos para a cama mais tarde do que deveríamos, por exemplo, se dormimos das 3 da manhã ao meio-dia, e independentemente de ter dormido 8 horas, por exemplo, é diferente do que dormir das 10 da noite até às 7 da manhã, que é muito mais bem proveitoso para o nosso metabolismo, nomeadamente cardiovascular e neuroendócrino. E isso faz com que algumas hormonas, como por exemplo os androgénios, alterem a sua produção, e os androgénios, como vocês sabem, estão associados, primeiro, a riscos cardiovasculares, por isso as mulheres até à menopausa não têm um risco aumentado de problemas cardiovasculares, mas quando deixam de ter esta produção de estrogénios, passam a ter um maior risco, eventualmente até o mesmo que os homens. Mas um outro aspecto importante também é que este risco cardiovascular e neurometabólico também influencia a dor. E nós estamos a falar em odontologia. Sabemos todos que a odontologia é uma especialidade associada à dor, associada ao estigma da dor. Não há paciente que se preze que tenha particular prazer em ir ao odontologista. Há obviamente, pessoas que tenham, odontólogos, há pessoas que têm cuidado para prevenir, mas a dor de origem dentária, como sabem, é uma dor intensa, é uma dor, e a dor de origem orofacial, temporomandibular, etc. E pode ser relacionada com esta perda de hormonas sexuais que é induzida pelo déficit de sono. Foi por isso que eu fiz esta ligação, espero não vos ter confundido, mas também há um aumento da suscetibilidade para algumas outras patologias, como a diabetes, como vos disse. Ora, isto leva-nos a que, quer este aspecto da luz, quer este aspecto de termos presente a importância do ritmo circadiano, do nosso relógio biológico, e a noção de que nós, como dentistas, só pelo efeito da luz contra os nossos olhos, num tratamento ou em 4 tratamentos, imaginem uma desvitalização em que o paciente tem que ir 3 ou 4 vezes, imaginem, e o paciente só lhe dá jeito ir ao final do dia, e é um paciente vulnerável. Isto é importante termos em conta. Porque se estamos a trabalhar em odontologia do sono, não podemos só orientar-nos a colocar aparelhos para os pacientes respirarem melhor. Temos que ter a noção de que há comportamentos que nós podemos ter e que podem ser nocivos para o controle dessa atividade respiratória durante o sono, mas também podemos utilizar o conhecimento para prevenir efeitos deletérios, que é o caso que eu vos apresento aqui. Vocês, se tiverem isto em atenção, isto que vos disse até aqui, pode ser importante para personalizar em termos temporais alguns apontamentos, algumas consultas em pacientes com vulnerabilidade particular. E então nós podemos condicionar o horário das consultas e diminuir os níveis de stress, por exemplo, com os níveis de cortisol diminuídos também. Podemos diminuir a probabilidade de dor intra e pós-operatória
se tivermos atenção a isso, pela ligação que vos mostrei em relação ao desalinhamento circadiano e aos mediadores de dor, podemos influenciar eventualmente no prognóstico do terapêutico e podemos evitar distúrbios de sono ou reduzir a probabilidade do nosso distúrbio do sono, foco, por exemplo, respiratório, ter complicações, ter comorbidades associadas e, portanto, dificultar-nos a vida do ponto de vista do sucesso terapêutico. Há populações vulneráveis, eventualmente, por exemplo, nós temos doenças que são particularmente vulneráveis à perda de determinados tipos de células que condicionam irreversibilidades e um prognóstico mais comprometido. Nós podemos otimizar os outcomes, podemos otimizar o prognóstico, como vos disse, e podemos reduzir também os efeitos colaterais de muitas das nossas terapêuticas. Eu disse-vos que o tempo que vivemos, e felizmente já foi ultrapassado na maioria dos países, aquela que foi a fase mais crítica, pensa-se, da Covid, mas foi necessário, e isto para dar um exemplo do quão necessário é nós adaptarmos aqui, no caso da Covid, a uma nova realidade, ao caso da medicina do sono, igualmente necessário, à influência que os nossos hábitos, as nossas atividades poderiam ter, em particular, no contexto da nova realidade da presença do vírus SARS-CoV-2. A mesma coisa devemos ter mentalmente em relação ao sono. A evidência de que a medicina do sono, a evidência de que o sono é essencial à vida, passamos 1/3 da vida a dormir, o sono é muito importante e determina, como vos disse, a produção de certas hormonas e a regulação de outras hormonas indispensáveis à nossa sobrevivência. Nós temos, como dentistas, como cuidadores primários e como clínicos, temos que ter a responsabilidade de dizer, não, nós temos um papel importante na doença respiratória do sono, podemos tratar com o aparelho apneias, podemos ganhar dinheiro com isso, mas temos um papel muito mais importante do que isso. Nós temos o papel de diagnosticar, temos o papel de prevenir, temos o papel de evitar que pessoas que podem morrer precocemente pelo desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas associadas a déficits de sono, nomeadamente da apneia do sono, mas também de insónia, porque até aqui, classicamente, o dentista dedicava-se à apneia, mas se o paciente tinha problemas de insónia, por exemplo, ou problemas de ritmos circadianos, ou parassónias, ou outros problemas quaisquer, o dentista alheia-se dessa história, porque diz, não, eu sou dentista, eu não tenho conhecimento na minha forma de ver, isso não é desculpa, não pode ser um argumento que um dentista que se dedica ao sono, que um odontólogo contemporâneo tenha em relação à vastidão de problemáticas que estão associadas àquele que é o seu centro, e com legitimidade pode ser o seu centro, que é, por exemplo, da apneia do sono. E para falar da apneia, nós temos que procurar para além da apneia, mas reparem, este estudo foi publicado por mim em 2000 eu não me recordo exatamente, foi publicado em 2009 ou 2010. Aquilo que eu fiz foi, durante um ano, avaliar a qualidade de sono e avaliar alguns fatores associados ao sono de todos os pacientes odontológicos que iam pela primeira vez à consulta. E aplicámos questionários validados para a sonolência diurna excessiva, para o tempo total de sono e para a roncopatia em associação a alguns fenómenos relacionados, nomeadamente, com o excesso de peso, por exemplo. E aquilo que vimos, reparem, é que 25%, portanto 1/4 da população, tem sonolência diurna excessiva. 1/4 da população que vai aos consultórios odontológicos tem sonolência excessiva. Ou seja, imaginem estes pacientes com sonolência excessiva irem pegar num carro e dirigirem 100 ou 200 km. A probabilidade de um paciente com sonolência ter um acidente é grande. E passou pela nossa cadeira, passou pelo consultório odontológico e nós tínhamos aqui os dados. Temos propriedade para dizer que somos odontólogos e, portanto, não nos compete a nós, quando temos os dados à frente e quando temos o reconhecimento
de um risco, efetivamente, de mortalidade aumentado. Por outro lado, reparem, 47% têm um tempo de sono inferior a 7 horas. Ou seja, temos um conjunto de pessoas, nos quais, obviamente, aqui estão englobados alguns que têm apneia, e sabemos que quem tem apneia tem menor tempo de sono, por insónia, por dificuldades de sono, etc. Mas estão aqui muitos também que eventualmente têm outras condições ou inclusivamente maus comportamentos ou maus hábitos em relação ao sono. Maus hábitos são tratados com correção de hábitos, com estratégias cognitivo-comportamentais, com lições, com educação, com formação, com ensinamentos. Porquê que o dentista não pode ser útil a ensinar o paciente que dorme mal, que tem que dormir bem? E com isso, influenciar positivamente a hipertensão arterial, a diabetes, o hipertiroidismo, etc, etc, etc. E depois, vamos sim ver que 50% destes pacientes roncam. E se nós formos ver, a percentagem de pacientes que dorme menos de 7 horas e tem excesso de peso ultrapassa os 50%. Eu não sei se vocês têm ideia, mas há duas hormonas, que são a leptina e a grelina, que são produzidas durante o sono, são reguladas durante o sono. Quando nós não dormimos adequadamente, uma varia em relação à outra e altera-se, há uma inversão destas hormonas. Uma é responsável pelo aumento do apetite e outra é responsável pelo fenómeno da saciedade. E quando elas invertem, basicamente aquilo que o nosso cérebro nos diz é: tenho mais fome e vou demorar mais até ficar saciado. E isso provoca um dos grandes elementos das pandemias terroríficas do século atual, que é, como sabem, o excesso de peso e a obesidade, que contribui, a par com as doenças cardiovasculares, metabólicas, também influenciadas pelo sono, para a mortalidade precoce e para as comorbidades diversas que no mundo ocidental, sobretudo, existem. Mas aqueles dados também permitem nós avaliarmos pacientes que têm dificuldades de sono, e o paciente com insónia é caracterizado por não conseguir dormir adequadamente no início do sono, acordar durante a noite e não conseguir voltar ao sono facilmente, ou ter ainda um sono de má qualidade, ou acordar cedo demais durante a manhã. Ora, nós num grande estudo que fizemos na Suíça, na Universidade de Zurique, em que trabalhei com o colega nos pacientes com disfunção associada à dor, também da região orofacial. E este foi o primeiro estudo de grandes dimensões que mostrou isto, foi publicado em 2019 e mostrou também a variação entre diversos fatores, como a variação entre homens e mulheres e a variação entre as idades e escalões etários. Temos esta evidência, de resto, com outros estudos. Este estudo foi uma aluna, a Maria Venceslau, que nós fizemos e que mostramos em abstract, foi publicado em abstract no Canadá há 2 anos atrás, em que demonstramos que a qualidade de sono estava relacionado com a disfunção temporomandibular dolorosa, também aqui a dor a ter um papel importante, e demonstramos este estudo de caso-controle, em que um conjunto de 50 controlos com 50 casos foram comparados e viram que há um aumento significativo de taxas de sono com dificuldades ou de má qualidade de sono em pacientes com disfunção temporomandibular, comparativamente com aqueles pacientes controlos que não têm disfunção temporomandibular dolorosa. E isto é um achado importante, sobretudo para que nós possamos desenvolver estratégias, quer de diagnóstico precoce, quer de acompanhamento dos pacientes que desenvolvem alterações dolorosas, ou têm alterações dolorosas no contexto odontológico. E a relação complexa entre sono e dor foi pela primeira vez abordada por mim
num capítulo do livro que escrevi para o livro de sono e medicina do sono do grupo brasileiro do Sérgio Tufik e da Mónica Anderson, com quem tenho o prazer de trabalhar agora, colaborar com a Mónica Anderson. E aquilo que me parecia no momento é que nós tínhamos uma relação dupla, digamos assim, ou seja, a dor influenciava os distúrbios do sono e o sono influenciava a dor, diminuindo a sua tolerância, aumentando a percepção à dor e perturbando os mecanismos de regulação da dor em si. E provocando, por exemplo, a alodínia, ou seja, aquela dor que não é estimulada num toque normal, em pacientes com distúrbios do sono ou com déficit de sono, gerava hiperalgesia ou alodínia, o que não seria uma coisa de esperar. Mas nós, atualmente, e publicámos também este trabalho em 2019, em Abstract, e depois eu e a doutora Isabela Maneta fizemos um comentário no no Brazilian Journal of Pain, desculpem, em que propusemos uma função muito mais complexa da relação entre sono e dor, em que intervêm sistemas cardiovasculares, sistema neuroendócrino, o sistema temporal circadiano, portanto o relógio biológico, os fatores de stress psicossocial e, obviamente, o sono ideal, que aqui deve estar sempre associado. E todos estes fatores interagem de uma forma complexa, retroalimentando-se e interagindo uns com os outros. E isto é demonstrado também aqui num artigo que nós publicámos, isto já está publicado, foi publicado recentemente, em que publicámos a influência que a dor orofacial crónica pode ter e que o sono tem sobre a dor orofacial crónica, nomeadamente através do sistema neuroimune, um sistema complexo de ativação de mediadores inflamatórios e de continuidade de processos de dor que alteram a homeostase geral e que podem perturbar mais o sono, perturbar mais o prognóstico do paciente odontológico e gerar complicações diversas com comorbidades e com insatisfações diversas. E uma das coisas que neste momento existe dificuldade é como avaliar. Porque avaliar e avaliar adequadamente consome tempo, consome recursos, muitas vezes não permite chegar a conclusões que nos permitam uma abordagem efetiva e tem também repercussões financeiras, não é? Porque quem se dedica a determinadas áreas que consomem mais tempo acabam por gerar muitas vezes um descontentamento no sentido de não ter uma satisfação financeira como teriam noutras áreas, noutras especialidades. E aquilo que acontece é que grande parte destes problemas são relacionados com a dificuldade de se implementarem instrumentos de medida, nomeadamente relacionados com a dor ou com o sono. E este sistema, o sistema WISE, Web-Based Interdisciplinary Symptom Evaluation for Pain Disorders, foi desenvolvido por Dominic Kaplan, aquele colega e amigo que desenvolveu comigo aquele estudo da insónia na dor orofacial, e neste momento estamos a desenvolver este instrumento para o sono. De uma forma muito simples, o paciente preenche este questionário em casa, num sistema web de respostas múltiplas, preenche com base em questionários validados e no final do preenchimento dá-nos um reporte, um relatório, como vocês veem aqui, com um código de cores, verde, amarelo ou vermelho, para as situações ligeiras ou saudáveis, situações moderadas ou graves, e isto permite-nos avaliar o paciente com alguma facilidade e conduzir a melhor terapêutica, conduzir os melhores tratamentos possíveis para que possamos ter um doente tratado o melhor possível nas várias condições em que o sono interfere e neste caso também a dor. Um aspecto importante que relaciona a prática mais corrente do odontólogo com a dor é o aspecto dos aparelhos de avanço mandibular. Nós utilizamos aparelhos de avanço mandibular para o tratamento da apneia obstrutiva do sono.
E sabemos, como vos disse, que um déficit de sono ou uma perturbação do sono conduz a maior nível de dor e a maior queixa do paciente com dor. Este caso clínico que vos trago aqui, não vou desenvolver muito, mas que está aqui, era um caso clínico de uma doente com fibromialgia, que tinha, segundo a escala visual analógica, uma dor máxima, tinha uma sonolência significativa de 24, e a sonolência de 24 medida pelo Epworth, chama-se escala de sonolência de Epworth, 24 é o máximo, vai de 0 a 24, 24 é o máximo de sonolência que pode ter, e portanto, tinha 8 de escala visual analógica em termos de má qualidade de sono, tinha um Epworth de 20 e tinha uns índices de qualidade de vida muito alterados, com déficit de qualidade de vida. A paciente tinha uma apneia obstrutiva do sono grave. Vocês veem aqui o RDI, que é o índice de distúrbio respiratório, que nós temos de 0 a 5 é normal, de 5 a 15 é ligeiro, 15 a 30 moderado, mais do que 30 é grave. Ele tinha um índice de distúrbio respiratório de 43, grave, ela tinha. 43, uma dificuldade de sono de 0 a 10 na escala visual analógica de 8 e uma sonolência de 0 a 24 de 20. Foi tratado com o aparelho de avanço mandibular para a sua apneia do sono e, pasmem, a apneia do sono foi resolvida. Nós vemos aqui em cima, 43 ficou com valores normais de 4.4, eu disse que de 0 a 5 era normal, portanto a doente ficou curada, a paciente ficou curada da apneia do sono, mas mais os índices relacionados com a dor da fibromialgia, a doença crónica que vocês sabem o que é, passaram de 8 para 0, ou seja, o paciente deixou de ter dor, a sonolência passou de 20 para 3 e os índices de qualidade de vida, de perda de qualidade de vida, melhoraram muito significativamente. Está bem? E, portanto, vejam o impacto que podemos ter. Um outro impacto que podemos ter e que é importante é no bruxismo. Nós tratamos o bruxismo e durante muito tempo tratámos o bruxismo efetivamente como um bruxedo. Tratamos o bruxismo com as mais variadas formas absurdas, muitas delas. E vemos ainda atualmente o bruxismo, nomeadamente no contexto circadiano, como um bruxismo de vigília e um bruxismo de sono. Mas nós fizemos este estudo, isto foi um doutoramento de um mestrado, desculpem, de uma aluna minha, que foi ver quais eram o perfil circadiano, ou seja, ao longo das 24 horas, o perfil das queixas do paciente com bruxismo. Será que o paciente com bruxismo range os dentes, de facto, só quando está acordado ou de noite? São só estas duas divisões que se pode fazer do bruxismo? Ou será que há mais divisões? Será que uns rangem de manhã, outros rangem ou apertam de tarde, outros rangem ou apertam à noite e outros ranjam à noite, mas só durante o sono? Isto tem muita importância, porque nós sabemos a relação que o bruxismo tem, por exemplo, com a depressão, com os fatores de stress psicossocial. Ora, os fatores de stress psicossocial também têm relação inequívoca com a insónia. É diferente nós termos um bruxismo à noite, uma pessoa que se queixa de bruxismo à noite ao ir para a cama e que tem a sensação de que está a apertar os dentes, tem a sensação de que tem ali alguma coisa que o perturba, que o desinquieta, ou um paciente que só tem essa perturbação durante a manhã. Por exemplo, no contexto da medicina do sono, isso pode querer dizer um paciente mais tendencioso para desenvolver queixas de insónia também, se ele vai para a cama com o bruxismo, se vai a pensar no bruxismo, e se já tem um perfil predisponente para a insónia, ora, com muito mais probabilidade vai desenvolver uma insónia, uma incapacidade de sono e uma incapacidade de regular todos os fenómenos que lhe compensam esses desarranjos, digamos assim. E aquilo que vimos foi que isto efetivamente acontecia. Ou seja, há pacientes que têm queixas só durante a manhã, há pacientes que só têm queixas durante a tarde, há pacientes que não têm uma definição exata das suas queixas, em termos temporais, há pacientes que têm só durante o sono e há pacientes que, apesar de terem ou suspeitarem que têm bruxismo, não têm sintomas de todo. E, portanto, vejam a importância que é
nós caracterizarmos, e aqui não eram pacientes, eu falei em pacientes, mas eram alunos da Universidade de Coimbra. Mas uma coisa mais importante que nós encontramos é que essa alteração está relacionada, ou seja, a localização temporal da ocorrência do bruxismo está relacionada com o